E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Ricardo Toribio e sejam muito bem-vindos ao The Explainer. Hoje, a gente vai desvendar um segredo que está escondido em literalmente todos os eletrônicos que você tem em casa. É uma pecinha fundamental que funciona por causa de uma ideia da física que, à primeira vista, parece completamente maluca. Bora lá mergulhar nisso? Para pra pensar um pouquinho. São tecnologias que parecem não ter nada a ver, né? Uma dá aquele disparo de luz rapidão, a outra é o cérebro que processa tudo no seu PC. Mas, no fundo, bem no coração das duas, existe o mesmíssimo componente. E a resposta é... o capacitor. Esse cara é o nosso herói anônimo da eletrônica. Ele não tem o glamour de um processador de última geração, nem de uma tela 4K. Mas olha, sem ele, a tecnologia que a gente conhece hoje simplesmente não existiria. Você encontra ele em todo lugar. Ele que garante que a fonte do seu celular funcione direitinho, ele que dispara o flash da sua câmera numa fração de segundo, e ele até ajuda a guardar os zeros e uns na memória do computador. Mas a grande pergunta é: como é que essa pecinha tão pequena consegue fazer tudo isso? E é aqui que a coisa começa a ficar boa de verdade. Para a gente entender o capacitor, a gente precisa primeiro entender um conceito teórico, uma abstração que os físicos adoram usar. Eu sei, parece viagem, mas confia em mim, é a chave para desvendar esse mistério todo. Então, vamos lá. Imagina uma folha de papel, só que ela é infinita. Ela se estende para sempre, para cima, para baixo, para os lados. E ainda por cima, ela está toda coberta com uma camada perfeitinha de carga elétrica. Essa é a ideia do plano infinito. Claro que na vida real nada é infinito, mas esse modelo simplifica o problema de um jeito genial. Tá, mas e aí? Como é que a gente calcula o campo elétrico de uma coisa infinita? Parece um beco sem saída, não é mesmo? Mas, felizmente, a física tem uma ferramenta elegantíssima, uma verdadeira chave mestra para resolver exatamente esse tipo de problema. E o nome dela é Lei de Gauss. Calma, não se assusta com a fórmula. Pensa nela como um atalho espetacular. Em vez de fazer uma conta que nunca termina, essa lei deixa a gente olhar o campo elétrico que vaza de uma caixa imaginária e relacionar isso com a carga que está lá dentro. É uma sacada brilhante para simplificar as coisas. E para usar essa nossa chave mestra, a gente vai seguir um roteiro bem lógico com 4 passinhos. É o nosso mapa para sair do plano infinito e chegar na resposta de um jeito bem claro. Vamos lá? Primeiro passo: simetria. Pensa comigo. Se o nosso plano é infinito para todo lado, para onde o campo elétrico vai apontar? Para os lados? Não tem como. Qualquer força para a direita é anulada por uma força igualzinha para a esquerda. A única direção que sobra é para fora, retinho. E mais, se você se afasta ou se aproxima, o plano continua parecendo infinito. Então a força do campo tem que ser a mesma. Ela é constante, não diminui com a distância. Beleza, segundo passo. A lei de Gauss funciona como uma superfície imaginária, uma caixinha que a gente desenha. E aqui a gente vai ser esperto. Vamos escolher um pequeno cilindro que o pessoal chama de pillbox, atravessando o nosso plano. A escolha dessa forma vai deixar a matemática ridiculamente fácil. Agora vamos calcular o fluxo, ou seja, quanto campo está vazando do nosso cilindro. Ele só consegue vazar pelas tampas, a da direita e a da esquerda. Então temos um fluxo de E vezes A em cada uma. E na parede lateral do cilindro? Ali o campo passa de raspão, paralelo. Então não vaza nada, o fluxo é zero. Somando tudo, o nosso fluxo total é só 2EA. Moleza. O terceiro passo é o mais rápido de todos. Quanta carga tem dentro do nosso cilindro? Ué, é só a carga que está naquele círculo onde o plano corta a nossa caixinha. Para achar o valor, a gente pega a densidade de carga, o tal do sigma, e multiplica pela área da tampa, A, e pronto. E agora o grande finale. Passo 4. A gente junta tudo. A lei de Gauss diz que o nosso fluxo, o 2EA, é igual à carga lá dentro, o sigma A, dividido por uma constante chamada ε0. E aqui vem a mágica mais bonita. A área, o A, aparece dos dois lados da equação. Então a gente pode simplesmente cortar. Tchau, A! E o que sobra é este resultado aqui que é incrível. O campo elétrico é a densidade de carga dividida por 2 vezes aquela constante. Mas o ponto principal, a revelação, é o que não está na fórmula: a distância.
O campo é constante. Não importa se você está a 1 milímetro ou a 1 quilômetro de distância, é sempre o mesmo. Essa é a beleza da física e é a chave do nosso capacitor. Ok, hora de voltar da viagem teórica. Um capacitor de verdade é basicamente isso. A gente pega dois desses nossos planos, que na vida real são só duas placas de metal bem próximas uma da outra, e coloca uma na frente da outra. Uma com carga positiva e a outra com carga negativa. E o que acontece quando a gente mistura esses dois campos? Bom, do lado de fora das placas, o campo da placa positiva aponta para longe dela. Já o campo da placa negativa aponta na direção dela. O resultado é que fora do capacitor, eles estão em direções opostas. E o que acontece com duas forças iguais e opostas? Elas se cancelam. O campo elétrico do lado de fora de um capacitor ideal é simplesmente zero. Toda a ação, toda a festa acontece lá dentro. E aqui é que está o pulo do gato, porque entre as duas placas a história é bem diferente. O campo da placa positiva aponta para a direita, em direção à negativa. E o campo da placa negativa também aponta para a direita. Os dois se alinham, eles se ajudam. Então, a gente simplesmente soma os dois campos. E o resultado é um campo elétrico super forte, o dobro do que a gente tinha antes. E o mais importante, ele é totalmente uniforme e fica ali, confinado, só naquele espacinho entre as placas. E é exatamente para isso que ele serve. O capacitor é um dispositivo genial para criar uma pequena região no espaço com um campo elétrico forte e controlado. É nesse campo que a energia fica guardada, esperando o momento certo para ser liberada e fazer alguma coisa útil no circuito. Então, da próxima vez que você for carregar o celular, tirar uma foto com flash ou só ligar o computador, lembre-se disso. Por trás de tudo, tem essa física elegante de dois planos infinitos. Uma ideia que parecia impossível, mas que está aí, na palma da sua mão, criando a tecnologia que a gente ama e usa todo dia. E eu fico pensando aqui, que outras ideias incríveis e meio doidas da física estão escondidas por aí, bem na nossa frente, fazendo o nosso mundo digital funcionar? Fica aí a pergunta para vocês pensarem. Galera, muito obrigado por assistirem a este Explainer e a gente se vê na próxima. Valeu!